Sejam muito bem-vindos para mais uma aula do curso Programação em R, nível intermediário. Hoje nós estamos com a aula 45, cópia ao modificar, modificação no local em listas. Eu sou o Ben David, o responsável por esse curso, desse módulo e para os demais. Para vocês que querem saber um pouco mais do detalhamento desse curso, sugerimos vocês acessarem a página bendavid.github.io, vindo aqui na opção Cursos, e em Cursos, Curso R. Em Curso R, nós temos os módulos, dos quais ou desenvolvemos ou ainda estamos para desenvolver, mas que todos eles estarão aqui disponíveis gratuitamente. No nosso módulo intermediário, esse que estamos ministrando nessa sequência de videoaulas, nós temos aqui todas as informações básicas sobre esse módulo e aqui em material você tem o link que irá lhe redirecionar para a página desse módulo. Aqui nós temos todos os materiais e informações disponíveis e aí, mais uma vez, é impreterível fazer com que vocês, depois de assistirem essa videoaula, complemente com o material escrito. Voltando então para a nossa aula de hoje, nós queremos passar sempre o nosso recado do selo Democratizando Conhecimento, né? Se vocês querem entender um pouco mais da nossa filosofia de trabalho, cliquem no selo e aí vocês verão toda a trajetória e toda a estratégia que desenvolvemos para propagar conhecimento. Sem mais, a introdução básica que nós temos sobre a estrutura básica de cópia ou modificação no local, ela vai seguir as mesmas ideias que nós comentamos na aula anterior, quando falamos sobre vetores, dos quais nós vamos usar a contagem de referência, em que, quando nós obtivermos, por meio de uma função interna chamada inspect, e observarmos apenas o termo ref com esse hashtag, em que esse hashtag pode ser algum número igual a 1 ou maior do que 1, quando ele for igual a 1, ocorrerá a modificação no local. Quando ele for superior a 1, ocorrerá a cópia na modificação. Essa regra ela prevalecerá. Só que aí nós temos que entender a estrutura básica que nós já vimos no módulo intermediário, só que agora a gente dá um pouquinho mais de detalhes sobre o objeto do tipo lista, né? Na realidade, aqui nós temos uma lista e o que acontece diferentemente nos vetores, em que a gente tem uma alocação de memória para armazenar os valores desse objeto, aqui na realidade, uma lista, o que a gente tem é uma referência. Ela armazena a referência, isso é como um ponteiro, né? Pensando na linguagem C, e ela aponta para o objeto específico que está nessas listas. Na realidade, cada elemento que nós temos em uma lista, ela na realidade nada mais é do que a referência que aponta para o objeto específico. Por isso que a gente diz que a lista nada mais é do que vetores mais complexos. E aí, nessa lista, a gente pode ter, dentro de cada elemento da lista, vetores com tipagens diferentes. Então, a representação básica de uma lista é dessa forma. E aí, uma coisa que é interessante é o seguinte: percebam que a lista como objeto, ela tem um identificador de memória, ela tem um armazenamento, uma alocação dentro da sua memória ativa, porém esse objeto ele armazena apenas as referências como elementos para os objetos para os quais ela está apontando, né? Então, nesse primeiro elemento da lista, ela está apontando para um vetor de comprimento 3, em que esse aqui é um vetor
numérico, pensando na tipagem da linguagem S, tá? Aqui nesse caso também é um outro vetor, só que aqui a tipagem dele é numérica, mas pelo fato de receber aqui esse acréscimo do L, pensando na tipagem da linguagem C, isso aqui é um objeto do tipo integer, né? Inteiro. E esses daqui, no caso, são reais. Bem, esse outro aqui é um vetor lógico. Então, percebam que aqui nós temos uma lista e que cada elemento aponta para objetos, na realidade, vetores atômicos com tipagens diferentes. Então, não necessariamente tanto o comprimento quanto a tipagem precisam ser iguais. Agora, observe o que é interessante. Quando ela aponta para o identificador de memória que alocou esse objeto. E aí é onde a gente tem que entender como é que ocorre a questão de cópia ou modificação no local. Então, percebam que desse modo a gente tem uma ideia um pouco mais complexa e que aqui nesse caso nós vamos perceber que muitas vezes o ref dentro do objeto lista ele pode ser copiado, mas as ligações dos seus elementos podem ser preservadas. Então vamos lá. Nessa primeira linha de comando, então nós criamos essa lista, associamos, na realidade, o nome L1 se associou a essa lista, e aí eu liguei um outro nome a esse objeto, chamado L2. Então, eu tenho agora dois nomes associados a esse mesmo objeto e que, por consequência, quando nós temos mais de um nome associado ao mesmo objeto, o ref dele já automaticamente passa a ser 2. Agora, veja, o ref da lista é diferente dos refs para onde os elementos, as referências dos elementos das listas estão apontando. Então, existe essa particularidade que nós vamos ver logo na sequência. Vamos ver o que é que nós temos no próximo slide. Bem, é justamente isso. Então, perceba que aqui, por isso, quando a gente falou dos objetos base no início da introdução desse módulo, é onde aqui a gente não vai detalhar muito sobre a questão dessa estrutura toda que nós temos na saída dessa função inspect. Mas o que nós podemos perceber é que essa primeira linha representa justamente a alocação do objeto armazenado na memória para a lista. Aí você vai perceber mais embaixo para onde os elementos para os quais, como referência, ela aponta, né? Perceba que o identificador de memória para cada um dos elementos ele é diferente. Isso significa dizer que é justamente para onde esses elementos, as referências, para onde eles apontam para os objetos específicos. Aqui, então, nós temos um objeto double, do tipo double, um outro integer, como nós vimos, que era o 10L lá, e o lógico. Beleza, agora observe o que acontece aqui. Nós, quando falamos na cópia e na modificação local, nós falamos também que algumas funções primitivas elas conseguem controlar melhor a contagem de referência. E perceba que aqui, quando nós criamos esse objeto aqui, na lista, nós utilizamos a função concatenar. E essa função concatenar, ela consegue controlar e de início ela dá um ref igual a 1. Perceba que aqui procede. Mas as demais, como são escalares, ela já tem um acréscimo de ref diferente de 1. Isso significa dizer algumas coisas interessantes. Perceba em termos do objeto lista. Ele recebe um ref igual a 1. Significa dizer que qualquer alteração que será realizada aos elementos da lista, ele automaticamente vai preservar no local a cópia, na realidade não a cópia, a modificação no local
para onde esse objeto está na sua memória ativa, mas com a alteração desses elementos, ele vai acrescer o ref do objeto lista, mas para os demais elementos, dependendo da situação, se não é alterado, ele aponta para o mesmo local. Vamos identificar isso. Percebam que agora a gente vai ter uma complexidade maior, mas na sequência nós vamos ver a ilustração e vai conseguir nos auxiliar. Então vamos lá. Aqui na primeira linha de comando, nós criamos o objeto associado ao nome L1, tá? Criamos. Aqui nós temos aí a inspeção. Perceba que cada elemento, na realidade, tem a sua referência, né? Ó, e ele aponta justamente para o objeto em que o objeto está alocado justamente nesse identificador, nesse espaço reservado na sua memória. E agora eu associo mais um outro nome a esse objeto, list. Perceba agora que como eu associei mais um nome, o ref aqui agora, ele saiu de 1 para 2. Mas os demais são iguais. Perceba que os identificadores não se alteram. Nem o identificador do próprio objeto list. Tá? Continua o mesmo. Aí agora nós vamos fazer um acréscimo. Ou melhor, uma alteração. Perceba que no terceiro elemento de L2, nós vamos alterar true por 5. O que é que vai acontecer? Nesse caso aqui, como eu vou alterar, esse objeto aqui, esse espaço reservado para o objeto lista, o que é que vai acontecer? Como ele teve o ref igual a 2, ele vai ser copiado. Então, perceba que o identificador de memória aqui agora em L2, que era idêntico inicialmente ao L1, porque na realidade eu só estava associando um outro nome ao mesmo objeto. Agora, com a alteração, perceba, eu estou alterando o elemento, mas pelo fato do elemento fazer parte do objeto, o objeto lista ele é copiado, alocado para outro espaço de memória. Agora veja, alocado é simplesmente o objeto lista que seus elementos são apenas referências, identificadores de memórias que apontam para os objetos específicos, aonde esses identificadores, na realidade, para os quais um determinado objeto está alocado. Então perceba que aqui, ó, o objeto lista ele foi copiado e realocado para um outro identificador de memória, mas perceba, o primeiro elemento e o segundo elemento, nós não fizemos alteração nenhuma. Perceba, então, que é o mesmo identificador de memória. Apesar de eu ter copiado o objeto lista, os elementos que estão nessa nova cópia apontam para a mesma referência dos quais nós temos os vetores. Um vetor 1, 2, 3, com esses elementos, e o outro vetor escalar 10L. Como só foi alterado true, que é o terceiro elemento, por 5, nós temos, então, um outro espaço de memória para armazenar esse elemento. Em termos de ilustração, para a gente identificar, o que é que aconteceu nessa situação para o que ocorre agora com esse acréscimo de alteração aqui? Vamos lá. Perceba que o que acontece aqui agora é que, com o acréscimo da substituição desse terceiro elemento, agora pelo 5, observe que foi criado, então, um outro objeto lista, porque os identificadores agora de memória são diferentes, mas os dois primeiros elementos apontam para a mesma referência do primeiro objeto. O que só altera é a terceira referência que é alocada agora, apontando agora para uma outra referência, para um outro identificador de memória que armazena esse vetor. O anterior, ele continua apontando para o mesmo true, e aí se cria, na realidade, se copia
L2 copia o objeto L1, a lista. Os dois primeiros elementos apontam para as mesmas referências de L1, mas o terceiro elemento aponta para uma outra referência que alocará esse objeto. Uma outra pergunta que você poderia fazer era o seguinte: e nesse vetor aqui agora, se eu substituísse, por exemplo, o 2 por algum outro elemento, haveria a modificação no local ou haveria a cópia desse objeto? Aí, o que é que você poderia verificar nisso? Voltando aqui anteriormente, bastaria você observar se a referência aqui nesse caso era 1 ou superior a 1. No caso de L2, perceba que o ref ele agora é 2. E uma coisa que é interessante, à medida que você vai fazendo as alterações e havendo cópias, olha uma coisa que é interessante. Inicialmente aqui em L2, ele tinha um ref igual a 1. Os outros dois eram ref 3 e outro ref 3. O que é que acontece? Esses dois primeiros são preservados, porque não ocorre alteração apenas no terceiro elemento. Aí, quando eu faço essa alteração, percebam comigo, apesar do identificador de memória dos dois primeiros não serem alterados, e o terceiro foi alterado, porque eu substituí, logicamente, um escalar que era lógico para agora um double. E, nesse caso, então, é realocado uma outra espaço de memória para armazenar esse valor 5. Mas, apesar desses dois primeiros não ter sido alocado um outro espaço de memória, isso significa uma outra cópia, a referência se altera. O que era 1 passa para 2 e o que era 3 passa para 4. Certamente, qualquer alteração feita nesses objetos haverá cópia, porque o ref é diferente de 1. Entenderam a ideia? Bem, o que vocês podem fazer é ler o material escrito para ver mais detalhes, fuçar um pouco mais, tentar experienciar um pouco mais, fazer exercícios, exemplos, treinar um pouco mais, ver o que acontece quando se altera assim ou de outro modo, porque isso pode fazer total diferença para você quando você começa a escrever seu código e pensa em espaço de memória alocado, em desempenho, em otimização. Pense nisso. Um abraço e até a próxima.